cirurgião vascular do Hospital Brasil, Gotin, né? Que é do Hospital Brasil, que também trabalha no Hospital Santa Catarina, que vai nos falar sobre avanços diagnósticos e tratamento de trombose venosa profunda. E a doutora Cristina Seguer vai falar de tromboembolismo pulmonar, ela também é médica pneumologista do Hospital Brasil e tem uma vasta experiência em anticoagulação. Aí depois os comentários ficarão com a doutora Eliane Valejo, que também é cirurgião vascular, eu também farei os comentários, e está aberto também para o doutor Salomão e a todos que queiram fazer os respectivos comentários a respeito. Então, pode começar, doutor Reinaldo. Boa noite. Eu queria fazer um agradecimento a todos os presentes, a todos que estão assistindo à nossa aula, à nossa apresentação. Queria fazer um agradecimento especial à doutora Nádia Nara, pelo convite e também por ser minha médica, que salvou minha vida, tratou meu linfoma. Eu quero deixar registrado aqui todo o carinho que eu tenho por ela e todo o respeito que eu tenho por ela. E também uma honra compartilhar essas palestras, né, com a Cristina e com a Eliana. São excelentes profissionais e muito me honra poder compartilhar com eles. Bom, me foi dado esse tema, né, avanços no diagnóstico e tratamento da trombose venosa profunda. Tromboembolismo venoso, o famoso TEV, é a associação de TVP e embolia pulmonar, por isso tem esse nome, né? É uma entidade nosológica muito prevalente e ocorre em pacientes com restrição à mobilidade, hospitalizados, pós-operatório, ciclo gravídico puerperal, doenças inflamatórias e também pode acometer indivíduos saudáveis, normais. Uma incidência anual dos Estados Unidos, cerca de 2 milhões com TVP, desses, 600 mil evoluirão com embolia pulmonar e uma mortalidade de até 200 mil por ano. É causa frequente de morte súbita e é a maior causa de morte evitável em ambiente hospitalar. A fisiopatologia ainda é regida pela tríade de Virchow, né? Imobilidade, né? Seja ela provocada por pacientes acamados, imobilização ortopédica ou hipercoabilidade, diz respeito ao ciclo gravídico puerperal, neoplasia, infecção, sepsis e viagens prolongadas. Aliás, viagem prolongada seria pela imobilidade. E o trauma, lesão endotelial, né? Que qualquer tipo de trauma com queimados, queimaduras, traumas de acidentes, ou mesmo cirurgia, também provoca trauma com lesão endotelial, provocando o risco de trombose. Quanto ao quadro clínico, né, da trombose venosa, vai depender da localização. Pode ser em membros superiores, relacionados a acesso venoso, compressão extrínseca. Membros inferiores, superficial, pode ser relacionado a varizes, e profunda, que é a mais comum. Tem os sítios atípicos, que, inclusive, eu vou citar o sistema nervoso central, que é muito relacionado com o uso de hormônios, pílula anticoncepcional, e também tivemos o caso da vacina, né, anti-Covid, que também começou a dar, por reação de alergia, né, teve trombose venoso central, tromboses viscerais, trombose em seios atípicos. A visceral, né, propriamente dita, sistema portal e mesentérico, geralmente é relacionado com patologia abdominal, síndrome metabólica e neoplasia. E a região cérvico-torácica, isso é importante, uma coisa que poucas pessoas lembram, relacionados a acesso venoso central em pacientes renais crônicos, né, que, devido à presença de permicate, né, dos catéteres centrais que a gente usa para tratamento para fazer a hemodiálise, é uma causa frequente de trombose de veia inanimada, até de síndrome de cava superior.
Mas vamos falar do quadro clínico mais comum que a gente recebe, né, a nível de pronto-socorro, né, ou mesmo ambulatório, né, que é a trombose venosa de membro inferior, né? Quadro clínico clássico: dor, edema, empastamento muscular, o famoso sinal da bandeira, sinal de Romans, que é a dorsiflexão dolorosa do pé. Eu coloquei isso porque, hoje em dia, o socorrista, né, o médico generalista que fica no pronto-socorro, ele não examina o paciente, geralmente já vai pedindo o Doppler. Mas eu acho muito importante, eu e boa parte dos que nos assistem são da velha guarda, né? Nós não temos ainda esse costume de não examinar o paciente, né? Péssimo costume. A gente examina. Então, esses dados que eu estou colocando aqui é para mostrar a importância do exame físico. Presença de cianose, aumento da temperatura local e os quadros mais graves de trombose venosa de membro inferior, que são a flegmásia alba dolens e o pior delas, a flegmásia cerulea dolens, que eu vou mostrar a seguir. A flegmásia alba dolens é a partir de uma trombose venosa iliofemoral. A gente tem um edema importante com muita dor, com palidez, né? Não tem cianose, né? Os americanos chamam de milk leg, né? É uma oclusão total do sistema venoso profundo iliofemoral, como eu falei, mas mantém o sistema venoso superficial pérvio, com ausência de cianose. Essa perna direita dá para ver nesse membro inferior direito. Já a flegmásia cerulea dolens já tem um comprometimento da microcirculação, com espasmo arterial acentuado, podendo levar à gangrena venosa e, em maior parte dos casos, evoluir para óbito. Importante o diagnóstico diferencial. Eu insisto, porque hoje em dia, no pronto-socorro, como eu falei, tudo se pensa que é trombose, né? O paciente vem dizendo: doutor, eu vim aqui porque eu acho que eu estou com trombose. Tá, então, tem um diagnóstico diferencial muito importante, cabe ao médico fazer esse discernimento. Então, a celulite ou erisipela, características: edema subcutâneo, um quadro de toxemia, sinais sistêmicos e locais, né? De uma infecção, né? A ruptura muscular, que é muito confundida com trombose venosa profunda, que é a famosa síndrome da pedrada, o histórico de início súbito, dor em panturrilha pós-esforço, ou seja, o paciente vai pegar um ônibus, está atrasado, dá aquela puxada, dá aquela corridinha e sente como se tivesse levado uma pedrada mesmo na perna. Essa é a história que o paciente conta para a gente, né? E até olha para trás, tem paciente que olha para trás para ver se alguém deu uma pedrada nele mesmo. Esse quadro é muito importante fazer o diagnóstico. Por quê? A síndrome compartimental, que pode ocorrer por si só pela ruptura muscular, ela piora a chance de tê-la com anticoagulação inadvertida. Ou seja, o diagnóstico é errado, o médico entra com anticoagulante, piora o quadro, porque aumenta o hematoma, podendo levar a síndrome compartimental e com consequências funestas graves, podendo até levar a trombose arterial secundária, né? Nós tivemos um caso, o Salomão está aqui presente, do sobrinho da Mitico, não sei se a Nádia deve lembrar da Mitico, que foi secretário do Hospital Brasil, e ele teve uma ruptura muscular jogando bola e não foi devidamente tratado, fez uma síndrome compartimental e acabou perdendo a perna, né? Só para lembrar dos casos que a gente pega no nosso dia a dia. A ruptura do cisto de Baker também pode dar sinal de compressão da veia poplítea por estase venosa e por compressão direta. E a infiltração do líquido sinovial entre os seios musculares também pode fazer um diagnóstico errado de trombose venosa. E as miosites, que são mais raras, né? Pode provocar rabdomiólise com elevação da CPK, acidose, hiperpotassemia, mioglobinuria, com insuficiência renal e óbito. Etiologia viral e esforço físico intenso. Vamos falar agora um pouco de diagnóstico, né? O diagnóstico propedêutica armada. O padrão ouro, antigamente, até pouco tempo atrás, ainda era a flebografia, que caiu em desuso. Hoje em dia, a gente usa a flebografia só em procedimentos, né? Por ser um exame invasivo, né? Realizado em ambiente hospitalar, usa contraste, que tem consequências tanto da parte de alergia
como da parte de alteração de função renal. E hoje em dia, como eu falei, é mais usado em procedimentos de diagnóstico com finalidade terapêutica. Aqui a gente vê uma veia femoral superficial, né, com trombo, e aqui a femoral comum, com trombo também. Então, o Doppler, que é o padrão ouro atualmente, né, é um exame não invasivo. Queria agradecer ao Dr. Anderson para a sessão dos slides, né? Tem 2 slides aqui que ele me cedeu para dar essa apresentação. É um exame não invasivo, né? Sem contraste, pode ser feito em consultório. O único detalhe é que é examinador dependente, que às vezes, dependendo da experiência do médico que faz, pode ter um resultado diferente. Aqui eu vou mostrar um caso do Dr. Anderson também, que é uma trombose de veia basílica pós-cateterismo, melhor, pós-uso de PIC, né, o catéter de inserção periférica, catéter central de inserção periférica, mostra o trombo flutuante. Tem esse modo aqui. Vocês podem ver o trombo aqui, ó. Isso aqui que pode provocar, por isso que tromboflebite de veia basílica a gente anticoagula, porque tem um trombo que pode realmente se soltar e provocar embolia pulmonar. Já para tromboses mais proximais, inclusive intraabdominais, o exame de eleição, que dá maior acurácia, já é a angiotomografia. O Doppler tem menor acurácia nessas regiões. Então, eu vou mostrar um caso de síndrome de Cockett, tá? Que é a compressão extrínseca da veia ilíaca comum esquerda pela artéria ilíaca comum direita. Isso aqui é uma angiotomografia venosa. Aqui tem o trombo dentro da veia cava. Vai invadir a veia ilíaca comum esquerda. E aqui, chegando até esse nível da ilíaca externa. Aqui já não dá para ver muito bem. No próximo slide, eu consigo mostrar melhor a relação anatômica entre a veia ilíaca comum esquerda e a artéria ilíaca comum direita. Olha que interessante. Essa aqui é a aorta, essa aqui é a veia cava inferior, já bifurcando para a veia ilíaca comum esquerda. Olha como cruza, tá? Todo mundo cruza. O problema é a distância entre uma e outra, porque atrás da veia está a coluna e na frente está a artéria. Se esse espaço vamos dizer, reduzido, automaticamente você tem uma estase, né? Dentro da tríade de Virchow, estase. Se tiver um outro fator inflamatório ou hormonal, e geralmente ocorre isso, geralmente o paciente tem, além da compressão anatômica, mais um fator que ocorre a trombose, né? E aqui também dá para ver direitinho o trombo na veia cava inferior, praticamente um pouco abaixo das veias renais. Aqui novamente, né? Dá para ver direitinho. Artéria e aqui no filme, né? Esse paciente é um paciente de 28 anos que a gente fez diagnóstico e nós indicamos o tratamento cirúrgico, né? Com trombectomia farmacomecânica, mas o paciente era particular e acabou não tratando. Mais para frente eu vou mostrar um caso que a gente efetivamente tratou. Outros métodos diagnósticos, inclusive depois a doutora Cristina vai falar melhor sobre o dímero D, mas é o angiorressonância. A gente não costuma, para trombose, pedir angiorressonância. O nosso exame de eleição que é a angiotomografia. A vantagem da angiorressonância é a ausência de radiação ionizante, mas as qualidades de imagens são inferiores à angiotomografia. O dímero D tem uma alta sensibilidade, mas baixa especificidade. Tem muito falso positivo. Então, ele pode ser usado no sentido de afastar TVP. Dímero D normal, a chance de ter trombose é muito pequena. Mas dímero D elevado, tem várias situações que podem ocorrer. Eu vou deixar para a doutora Cristina falar dessa parte. Então, falando do tratamento, né? Tratamento clínico,
de trombose venosa profunda, não esquecer do básico, né? Que é repouso e repouso em Trendelenburg, né? Então, e depois a meia elástica. Mas a parte inicial, o mais importante é realmente anticoagular. Então, a gente pode usar heparina de baixo peso molecular, que é, no Brasil, a mais utilizada é a enoxiparina, né? Que é o Clexane, na dose de 1 miligrama por quilo por dose de 12 em 12. Pode ser utilizada também 1,5 miligrama por quilo uma vez ao dia, mas é pouco utilizada no nosso serviço. A heparina não fracionada para pacientes especiais, né? Principalmente pacientes mais graves que necessitam de heparinização em bomba. A dose inicial, 5.000 unidades, 80 unidades por quilo. Infusão contínua de 18 a 22 unidades por quilo por hora. 1.000 a 2.000 unidades por hora, mantendo o TTPA com uma relação de 1,5 a 2,5. Entre os pentassacares, o Fondaparinux, que é o Arixtra, é usado em pacientes com trombocitopenia induzida por heparina. E os DOACs, que hoje em dia é padrão ouro, né, no tratamento da TVP. O primeiro, por ordem de aparecimento, né, o primeiro foi o da bigatrana, que é o Pradaxa, depois veio a rivaroxabana, pixabana e a redoxabana, né, com os nomes comerciais ao lado. E o anticoagulante convencional, que ainda é muito usado, nós estávamos falando antes de começar a apresentação, que é a varfarina. A heparina de baixo peso molecular é utilizada basicamente assim, nessas situações. Terapia prolongada em pacientes oncológicos, né, que não podem receber medicação via oral, né, por questão de vômito, absorção, por algum tipo de intolerância à medicação oral. E terapia inicial na trombose venosa em pacientes internados. Isso aqui, vida real, né? O paciente chega com trombose no pronto-socorro, a maioria dos serviços internam, tá? Principalmente se for uma trombose proximal. Tem o risco de embolia, né? Então, e a heparina tem uma ação anti-inflamatória. Então, por exemplo, você chega com um paciente com dor e assustadíssimo com trombose, a maioria dos serviços, eu, por exemplo, particularmente, se for trombose proximal, eu interno todos. Por causa disso, da parte, vamos dizer, psicológica do paciente e também porque, pela ação anti-inflamatória e melhora da dor. E ela é obrigatória em dois anticoagulantes, né? A da bigatrana e a doxaban. Você tem obrigatória pelos estudos, você tem que dar durante 5 dias. A rivaroxabana e a pixabana não têm essa necessidade. Você pode tratar sem usar a heparina. Então, os DOACs são indicados em todos os casos de TEV, exceções, síndrome antifosfolípide, gestação, lactação, em pediatria. No Brasil, é liberado a partir de 30 quilos, né? Nos Estados Unidos já estão usando em todas as crianças, né? Porque lá tem apresentação em solução oral, aqui não temos. Insuficiência renal crônica grave, com clearance abaixo de 15, e insuficiência hepática grave. Como eu disse, a da bicatrana após 5 dias de heparina. A dose plena é 150 miligramas a cada 12 horas, e a dose corrigida para renais crônicos, 110 de 12 em 12. A rivaroxabana tem um protocolo, né, do Einstein, né, 15 miligramas de 12 em 12 horas por 21 dias, depois 20 miligramas por dia por tempo a determinar, 15 miligramas dia em casos especiais, com clearance entre 15 e 50, e 10 miligramas para tromboprofilaxia estendida, com a redução de dose. Em trombose associada a câncer, não há redução de dose. Em pediatria, como eu falei, pelo Einstein Jr., né, de 30 a 50 quilos, a gente dá 15 miligramas por dia, e acima de 50, dose plena, 20 miligramas. A pixabana, 10 miligramas de 12 em 12 horas por 7 dias, ou seja, dose dupla por 7 dias, depois 5 miligramas a cada 12 horas por tempo a determinar. Ajuste de dose, em caso de renal crônico ou nessas possibilidades, a gente usa o critério para prevenção de AVC. Tendo 2 critérios, acima de 80 anos, peso menor que 60 ou creatina maior ou igual a 1,5. Na prática, é clearance entre 15 e 50. E, finalmente, a doxabana, né? Após 5 dias de heparina, a dose plena 60 miligramas,
30 miligramas dose corrigida e também existe a dose de 15 miligramas em casos especiais. O tratamento invasivo cirúrgico da endovascular da TVP, eu acho que mais do que foi pedido na aula, né? É os avanços, né? Isso é um grande avanço na trombose venosa proximal iliofemoral, né? Nós indicamos a terapia de técnica de trombectomia farmacomecânica em pacientes com trombose iliofemoral, só iliofemoral. Femoropoplite, ou seja, abaixo da linha inguinal, a gente não indica, tá? As contraindicações absolutas. História de sangramento do sistema nervoso central. Deixa eu tomar uma água. O AVC isquêmico, né? Com menor de 3 tempo, menor que 3 meses. Cirurgia do sistema nervoso central com tempo menor que 1 mês. Tumores cerebrais, ressuscitação cardiopulmonar prolongada, mais que 10 minutos. Discrasia sanguínea com INR maior que 1,7 e plaquetopenia importante. E insuficiência renal crônica grave, com clearance entre 15 e 30. Né? E, contraindicações relativas à anemia, né? Porque esses pacientes, eles geralmente têm uma hemólise muito grande, né? E tem uma hematura bastante importante. Insuficiência renal moderada, né? Que pode entrar em diálise, né? E insuficiência hepática, idade acima de 65 anos. Então, o tratamento invasivo endovascular da TVP, por essa técnica, a gente usa, geralmente, o sistema de trombectomia chamado Angiojet. E esse sistema consiste do seguinte, é uma infusão de trombolítico, né, que é o RTPA, intratrombo com pulso spray, ou seja, não é feito sistêmico, ao contrário do tromboembolismo maciço pulmonar, que o padrão ouro ainda é o RTPA sistêmico, né? Não há benefício no caso de trombose venosa. Aspiração do trombo após lise parcial pelo trombolítico. Então, primeiro se injeta o trombolítico e depois aspira o trombo. No caso que eu tinha falado, lembra aquele caso que eu mostrei a tomografia? Não foi tratado. Esse caso foi tratado. Uma TVP femoral, nós tratamos no final do ano passado, uma mulher de 40 anos, em tratamento de endometriose, com tratamento de dor e edema importante, membro inferior esquerdo, 48 horas de história. É um tempo ótimo. Quanto mais, a gente falou que é até 14 dias, né? Mas quanto mais rápido se tratar, melhor resultado tá, porque o trombo ainda está fresco. É mais fácil de lisar, né? De fazer a lise do trombo, e é mais fácil de aspirar também, que está menos aderido à veia. Então, isso aqui é um ambiente de hemodinâmica, né? A gente tem uma sala ampla para fazer esse tipo de procedimento. E aqui a gente mostra o filtro. A gente, geralmente, para fazer esse procedimento, é necessário, é indicação de colocação de um filtro de cava profilático. Ou seja, a gente, por exemplo, teve trombose do lado esquerdo, a gente coloca pelo lado direito, tá? Antes de começar o procedimento. Aproveitando o ensejo, hoje em dia, filtro de cava tem uma indicação muito mais restrita do que antigamente. Antigamente, qualquer coisa se punha filtro de cava. As indicações de filtro, hoje em dia, são basicamente as seguintes. Contraindicação à anticoagulação, complicações hemorrágicas da anticoagulação, que você, obviamente, você vai ter contraindicação automática com a anticoagulação, e em casos... Deixa eu ver se eu... ineficácia da coagulação, estava esquecendo. Por exemplo, você tem paciente com tromboembolismo venoso de repetição, mesmo com anticoagulação, tá? Antigamente, tinha a indicação relativa de filtro em pacientes que tomavam varfarina e não conseguia atingir o alvo, né? Hoje em dia não se faz isso mais. Se não atinge o alvo com varfarina, você muda para anticoagulante oral, né? Então, mostrando aqui do lado direito, a trombose extensa, tá vendo? Passando só um filetinho. Isso aqui é uma flebografia intraoperatória, né? Mostrando o contraste aqui, depois aqui sobe só um filetinho. E aqui é o sistema do Angiojet, isso aqui é um catéter que a gente coloca, entre essas duas marcas é injetado o trombolítico. Então, a gente vai subindo
catéter, vai injetando e depois faz a mesma coisa, vai de cima para baixo aspirando. E aqui dá para ver o resultado parcial, depois de injetado o trombolítico e aspirado. Está vendo como melhorou? Não sei se você lembra da imagem anterior. Após a injeção do trombolítico e a aspiração do trombo, a gente vai fazer o uso da angioplastia, porque parte dos trombos, às vezes, não consegue ser removidos, né? Essa paciente, ela tinha histórico de trombose antiga, então, provavelmente, foi uma retrombose. A gente faz a angioplastia com balão para retificar a veia, né? Para poder, depois, a gente ver se é necessária a colocação de stent ou não. Nessa imagem, olha que interessante, exatamente a sombra onde tinha a fibrose provocada pela compressão crônica da artéria ilíaca comum, direita, sobre a veia. Dá para ver direitinho nessa região. E olha que interessante, por que o filtro é importante? Tá? Nessa imagem do lado direito, a gente já vê a veia totalmente pérvia, com stent, isso aqui é um stent que foi colocado, na verdade, foram colocados 2 stents em sequência, né? Aqui a veia ilíaca direita, aqui a veia ilíaca esquerda, e aqui a cava, totalmente pérvia. E nessa manipulação toda, olha o trombo que está dentro do filtro. Se essa paciente estivesse sem filtro de cava, ela tinha morrido. Isso aqui ia dar uma embolia a cavaleiro, né? A gente depois aspirou esse trombo, pelo mesmo sistema que a gente aspirou o trombo na veia, o trombo foi totalmente aspirado e... Deixa eu ver se eu volto, peraí, vou voltar aqui. E depois a gente faz uma imagem de controle que é exatamente essa aqui. Acho que é isso que eu tinha para falar. Eu acho que essa parte de tratamento invasivo da trombose é o que mais avanço a gente conseguiu. Muito obrigado. Agora vamos ouvir a doutora Cristina, né, Cris? Doutora Cristina, que é pneumologista lá do Hospital Brasil, que é formada pela Faculdade de Medicina aqui do ABC. Ela vai nos falar sobre embolia pulmonar. Eu estava muda. Clica na TV. Ampliar a imagem. Espera aí, que agora eu fiz bobagem aqui, Nádia. Tá aparecendo? Mas você tem que clicar na TV, na televisãozinha no teu computador. Aqui. Isso. Agora foi? Foi. É porque eu tinha feito, mas eu não desmutei, né? Aí ninguém me ouvia. Então, também queria agradecer o convite, sempre muito especial estar aqui entre amigos, né? Nádia, sempre muito querida. Obrigada, Nádia. Então, a gente vai conversar agora, então, sobre tromboembolismo pulmonar. Como o Reinaldo já falou, é o mesmo espectro da mesma doença, né? Na hora que o trombo da trombose venosa, ele se movimenta e ele sai das veias periféricas, ele chega no pulmão e a gente tem, então, a embolia pulmonar. Depois de insuficiência coronariana e AVC, é a doença cardiovascular mais comum, e tem uma variação clínica muito grande, desde clinicamente silenciosa até uma embolia maciça, óbito, e é uma doença que é recorrente, que se a gente não fizer o diagnóstico e a gente não tratar, essa doença pode evoluir para hipertensão pulmonar, TEP crônico, síndrome pós-trombótica. É uma doença que é muito importante, 1/3 das embolias pulmonares são fatais, 34% dos pacientes têm morte súbita ou em poucas horas depois da manifestação da doença. Dados no Brasil nos últimos 10 anos, 520 mil internações e mais de 67 mil óbitos.
Esse estudo saiu agora no Jornal Brasileiro de Pneumo, em 2022, mostra que no mundo inteiro as internações por embolia pulmonar estão aumentando, porém no Brasil a gente vê que continua estático, então fazendo a gente supor que talvez a gente tenha um subdiagnóstico de embolia pulmonar, mas a mortalidade vem diminuindo, felizmente. Os fatores de risco, o Reinaldo já falou, aumenta com a idade, porém em mulheres ainda é na idade mais jovem, principalmente relacionada ao puerpério e gestação, principalmente se a gente tiver tabaco associado, mais comum em caucasianos e afro-americanos, e a gente tem uma incidência maior, tem uma variação climática, então a embolia pulmonar é mais comum no sul do Brasil, onde é mais frio, e a gente que faz hospital, a gente vê que a gente tem mais TEV nos meses frios, né? E a gente precisa de foco quando a gente vai abordar, porque senão a gente não vai conseguir fazer um diagnóstico. Onde a gente está falando em avanços, os últimos guidelines que a gente tem de 2019, o europeu respiratório e cardiológico de 2019, da Sociedade de Hemato de 2020, e saiu um agora de 2022, da Sociedade Brasileira de Cardio, Cirurgia Vascular, Radiologia e Medicina Nuclear. Então, o que a gente tem de mais novo, eles são muito parecidos, todos esses consensos, mas eu acredito que até por conta do evento que a gente teve Covid, né, isso acabou não ficando tão sedimentado. Em termos de avanço de diagnóstico, a gente tem alguns exames que não são tão novos, que é o SPECT, SPECT-TC, tomografia de dupla energia e o uso de ressonância em alguns casos. O NOAC ou DOAC, né, eles têm ficado um avanço no tratamento, tem sido ganho lugar em relação à varfarina, e a gente tem algumas novidades em tempos de coagulação. E se a gente tiver tempo, a gente fala um pouquinho sobre TEP e COVID. Quando a gente vai pensar em embolia pulmonar, a primeira coisa que a gente tem que ver é qual a probabilidade clínica de se tratar realmente de uma embolia, ou seja, qual o sinal clínico do doente, quais os fatores de risco que ele tem, que faz com que aquele paciente efetivamente possa ter embolia. Então, a gente vai ver aquela história, normalmente aquela história mais aguda, de falta de ar, de dor torácica, hemoptise, embora seja o clássico, não é tão comum. Então, a gente pode usar os critérios de Wells ou os critérios de Genebra, que são escalas bem conhecidas e que tem em aplicativos, tem em vários lugares, e a gente vai ver o quadro clínico do doente, os fatores de risco e vai ver a probabilidade clínica de embolia é baixa, moderada ou alta, e isso é extremamente importante. E outra coisa é a gente ver qual a estratificação de risco em relação ao risco de mortalidade, se é um risco de alta mortalidade precoce, baixa ou intermediário. Com isso, a gente vai tentar evitar que esse paciente morra, né? Principalmente tem uma morte rápida, e isso vai direcionar para a gente todos os algoritmos. Se a gente não tiver em mente probabilidade clínica e risco de mortalidade precoce, a gente vai se perder nos exames. Quando a gente vai falar em risco de mortalidade, a gente tem duas coisas que a gente tem que levar em conta. Um é o PSI, que é um score de gravidade da embolia pulmonar, em que a gente também vai dando pontos, levando em conta idade, sexo, se ele tem câncer, insuficiência cardíaca, DPOC, e achados de exame físico e de oximetria. Quanto mais o paciente pontua, maior o risco de mortalidade precoce esse doente tem. E aí a gente vai colocar nessa outra tabela, que é essa tabela coloridinha, em que o que mais importa para a gente é a instabilidade hemodinâmica. O paciente que tem instabilidade hemodinâmica, esse paciente já é um alto risco de mortalidade precoce. Se ele não tem, eu vou avaliar ele em outros critérios, intermediário, alto ou baixo risco de mortalidade. E aí a gente vai avaliar o quê? Esse PSI, que é essa tabelinha da direita, o risco de disfunção de ventrículo direito, que eu vou avaliar ao ecocardiograma ou a angiotomografia de tórax, e a elevação de marcadores de injúria cardíaca, proBNP, troponina,
BNP, em que a gente vai ver marcadores laboratoriais que já demonstram um risco de disfunção de ventrículo direito. E essa classificação de risco de mortalidade, ela é, então, importante na hora que eu vou começar a fazer o diagnóstico, e ela é importante também no tratamento. Por exemplo, um paciente com baixo risco de mortalidade, que ele não tem disfunção hemodinâmica, não tem na tabela do PSI alto risco, ele não tem nos achados clínicos risco de disfunção de DVD, então eu nem vou fazer dosagem de marcadores de injúria cardíaca. Esse paciente, ele pode ser tratado já em domicílio ou, no mínimo, ter uma alta precoce. Então, aí eu vou fazer o diagnóstico. Eu já pensei, eu tenho na minha cabeça a probabilidade clínica do doente, e aí eu vou me lançar a mão duas coisas, basicamente, dímero D e angiotomografia. É muito importante eu já pensar qual a probabilidade clínica antes de ter o dímero D na minha mão. Por quê? O paciente com alta probabilidade clínica de embolia pulmonar, eu não vou pedir dímero D, porque se ele vier baixo, ele não vai ser suficiente para me descartar a embolia pulmonar. Então, o dímero D, ele tem papel apenas no paciente com suspeita de dímero, suspeita de TEP, ou um risco baixo ou moderadamente baixo. E eu tenho que também pensar na correção pela idade. Vários estudos já têm mostrado que acima de 50 anos eu tenho que fazer uma correção do fator do valor do dímero. Então, eu vou multiplicar a idade por 10. Então, paciente com 50, até 50 anos, o dímero D normal é 500 ou 0,5, dependendo do laboratório. Paciente com idade de 70 anos, o dímero D é de 700, paciente de 90 anos, o dímero D normal é de 900. É importante a gente ter isso, porque senão eu pego um dímero D de 750 num paciente de 90 anos, esse dímero D, ele é normal, então tem que fazer essa conta. E eu tenho que lembrar que em gestante, o dímero D se eleva principalmente a partir do segundo trimestre. A angiotomografia, assim como o ultrassom Doppler é para TVP, a gente tem hoje a angiotomografia para o diagnóstico de TEP. Antes, o padrão ouro era a arteriografia pulmonar, um exame extremamente invasivo, restrito a alguns centros. Hoje, a gente tem a angiotomografia, que ela virou padrão ouro desde 2006, no estudo do PIOPED-2. Ela tem a grande vantagem de ter alta sensibilidade, alta especificidade, e ela permite diagnósticos diferenciais que podem estar causando um quadro de dispneia, de dor torácica, mas com o avanço da tecnologia, a gente tem um outro lado, que é o risco de falso positivo, principalmente em achados de falha de enchimento subsegmentar. É importante a gente ressaltar que a angiotomografia é uma tomografia específica para circulação pulmonar. Ela não é uma simples tomografia de tórax com contraste. Eu vou ter que infundir uma quantidade alta de contraste iodado, com bomba de infusão, e o sensor do tomógrafo já tem que estar localizado no lugar bem certinho, para na hora que eu vou fazer a aquisição da imagem, o contraste está nas artérias pulmonares. Se eu tenho pouco contraste na artéria pulmonar, na hora que o tomógrafo passa, ou esse contraste está nas veias pulmonares, eu não vou conseguir fazer diagnóstico de embolia pulmonar, mesmo tendo solicitado uma angiotomografia. Então, para eu saber se ela está bem feita, ela normalmente a aquisição começa da base do pulmão para cima, e eu tenho que ter as artérias pulmonares bem contrastadas. Aqui alguns achados para vocês verem. A gente vê aqui a falha de enchimento, né? O contraste não penetra, aqui está bem bonitinho, artéria pulmonar. Aqui um outro corte coronal, a gente vê aqui a falha de enchimento, aqui uma área provavelmente de infarto pulmonar, e ela permite também diagnósticos diferenciais. Eu consigo avaliar o parênquima pulmonar e fazer outros diagnósticos, por exemplo, câncer de pulmão, fibrose pulmonar, pneumonia, então eu posso avaliar também o parênquima pulmonar. E outra coisa que eu consigo na tomografia de tórax é avaliar o ventrículo direito e ver se eu tenho sinais de disfunção de ventrículo direito por ele estar dilatado. Então, como é que eu vou fazer o diagnóstico?
naquele paciente com alto risco de mortalidade precoce, eu tenho que agilizar o tratamento e agilizar o diagnóstico. Então, qual é o exame que eu vou lançar a mão de primeira se eu tiver disponível? Um ecocardiograma à beira-leito. Se eu tiver um trombo em câmeras direitas, isso é patognomônico de TEP, é o único achado que é patognomônico de TEP, e eu já trato esse paciente como alto risco. Se eu não tenho trombo, eu vou olhar outros achados. Se eu tiver uma disfunção de ventrículo direito, eu ainda não tenho certeza se isso é TEP, eu vou pedir exames, ou uma angiotomografia ou uma cintilografia pulmonar. E eu preciso ter esse exame imediatamente disponível. Por quê? Porque esse paciente, ele está chocado, ele tem uma disfunção de órgão-alvo, ou ele tem uma hipotensão persistente, que eu não estou conseguindo, que não é causada por uma outra coisa, por exemplo, uma arritmia, uma hipovolemia, ou uma septicemia. Então, esse paciente está grave. Ele tem uma disfunção de VD. Eu tenho a tomografia disponível, eu vou fazer. Deu positiva, eu trato, deu negativa, eu investigo outras causas. Não tenho exame disponível e o paciente está chocado, eu assumo o risco e trato como alto risco. E aqui, repetindo, então, os achados no eco, que é o exame inicial num paciente de alto risco, que normalmente é um exame fácil, que eu consigo trazer o aparelho até o doente, trombos móveis em cavidades direitas ou em artérias pulmonares, é patognomônico de TEP. Eu posso ter também dilatação de ventrículo direito, disfunção de ventrículo direito e hipertensão pulmonar. Paciente que não está em estabilidade hemodinâmica, eu vou avaliar esse paciente, então, em risco baixo ou risco intermediário. Aí eu vou fazer o diagnóstico com um pouco mais de calma. Vou me lembrar, então, da suspeita clínica de TEP. É uma suspeita baixa de TEP, eu vou fazer o dímero D. Se ele vier negativo, eu excluo o TEP. Acabou a história. Então, baixa probabilidade clínica de TEP, com dímero D normal, exclui TEP e eu não faço absolutamente mais nenhum exame. Paciente veio com dímero D positivo, eu vou fazer uma angiotomografia ou uma cintilografia, o que eu tiver disponível no meu serviço. Deu positivo, eu trato, deu negativo, eu vou investigar outras coisas. Paciente, como eu já falei, alta probabilidade de TEP ou moderadamente alta, eu não lanço mão do dímero D, eu já passo direto para outros exames de imagem, angiotomografia ou cintilografia. Lembrar que em gestante, o dímero D, normalmente, ele já é elevado. Então, é um exame que não vai me ajudar muito. Ele pode ser útil no primeiro trimestre, se ele vier negativo, baixa probabilidade, eu descarto. A gente pode tentar, numa gestante, economizar radiação, economizar contraste, e eu posso começar a investigação na gestante com ultrassom Doppler de membros inferiores. Fiz o diagnóstico de uma TVP, eu infiro que essa paciente tem realmente uma embolia pulmonar. Se eu não conseguir fazer um ultrassom, ou se esse ultrassom veio negativo, mas mesmo assim eu tenho suspeita de TEP na gestante, eu vou sim fazer um exame de angiotomografia com proteção abdominal, ou se eu tiver disponível no meu centro, eu faço uma cintilografia, ventilação, perfusão. Vários protocolos, todos esses que eu falei para vocês, e também os de radiologia, já liberam a realização de angiotomografia em gestante, embora toda vez isso seja quase um parto, né? Os colegas às vezes têm muito receio de pedir, não é raro a gente ter gestante com dor torácica, com dispneia, eles chamam a pneumo para avaliar e às vezes a gente chega lá, a paciente não tem sequer um raio-x simples de tórax, né? Que a gente descartaria, por exemplo, um outro diagnóstico, que é um pneumotórax, que seria tratado em 15 minutos, né? Então, a gente não tem que ter tanto pudor de fazer imagem de gestante, a gente tem que pesar o custo-benefício. E como a embolia é uma doença grave, a gente precisa descartar a embolia.
Então, eu vou rejeitar o diagnóstico de TEP se eu tiver um dímero D normal em paciente com baixa ou moderadamente baixa probabilidade de TEP, se a angiotomografia de tórax for normal, se a cintilografia pulmonar de perfusão for normal. Vou aceitar o diagnóstico de TEP se a angiotomografia mostrar um defeito de enchimento segmentar ou mais proximal, num paciente que eu tenho suspeita clínica. Se a ultrassom mostrar uma TVP proximal num paciente de TEP, eu já fecho como TEP. E em casos de achados subsegmentares, a gente tem que avaliar caso a caso, porque a gente pode ter muito artefato de achado tomográfico. Qual é o tratamento, então, na fase aguda? Esse tratamento vai depender da gravidade, do risco de mortalidade precoce do paciente. Paciente com alto risco de mortalidade, eu vou fazer a trombólise sistêmica com RTPA ou com a streptokinase, o que eu tiver, se eu puder escolher, eu vou usar a RTPA, são doses altas do medicamento, eu vou fazer juntamente a infusão de heparina, começo com bolo de heparina e depois já faço a infusão de RTPA. A embolectomia cirúrgica, como o Reinaldo já falou, ela é a exceção naqueles pacientes que têm contraindicação para trombólise ou quando a trombólise falhou. E eu posso fazer a trombólise química de resgate naquele paciente que não era alto risco, então, mas que ele foi deteriorando durante a anticoagulação. Então, naquele primeiro slide coloridinho lá que eu mostrei para vocês, a trombólise medicamentosa, ela está indicada alto risco e o risco intermediário alto. O risco intermediário baixo só se o paciente evoluir para uma deterioração hemodinâmica. E isso é importante porque não é só, então, aquele paciente que está chocado, com disfunção, com hipotensão, com sinal de baixo fluxo, pele pegajosa, que eu vou fazer o uso de trombólise sistêmica. Eu também vou fazer naquele paciente que no eco eu vejo que ele tem disfunção de VD e que ele já tem alteração de marcadores de disfunção miocárdica, como dímero, como troponina elevada, pró-BNP, BNP elevada, esse paciente já está num pré-choque. É só uma questão de tempo. Então, esses pacientes também eu vou fazer trombólise sistêmica. Se o paciente não é candidato, então, a uma trombólise sistêmica, o tratamento ele é muito parecido com o da TVP, que o Dr. Reinaldo já falou, porque exatamente é a mesma doença. Em alguns casos, pacientes com um risco intermediário baixo, mas que está muito sintomático, que está desconfortável, eu posso começar com uma heparina de baixo peso molecular ou fundaparinux, ou se ele não é de alto risco, de maior gravidade, eu posso já entrar direto com o NOAC ou DOAC. Então, se ele é elegível, eu já posso começar direto com os novos anticoagulantes orais. Se eu fizer a opção de usar um antivitamina K, eu preciso fazer também aquela ponte, como o Reinaldo tinha falado, usando a heparina de baixo peso ou a heparina não fracionada. Eu vou dar juntamente o antivitamina K com a heparina. Quando o INR chegar entre 2 e 3, aí sim eu suspendo a heparina. Repetindo aqui, né, a gente não vai usar NOAC em insuficiência renal ou em paciente com anticorpo antifosfolípide. A duração do tratamento é, no mínimo, 3 meses, mas ela vai variar de 3 a 6 meses ou até indefinida ou perene em alguns casos. E é importante a gente não fazer, alguns pacientes, ele entende assim, a gente fala assim, olha, você vai ter que tomar um anticoagulante pelo menos 6 meses. Ele tira o pelo menos, ele fica só com 6 meses, e aí ele, por conta, muitas vezes, ele para de tomar o anticoagulante antes de fazer exames. E é importante a gente levar em conta se houve reperfusão. Então, eu preciso ter um ultrassom já sem TVP ou uma TVP recanalizada, eu preciso fazer uma tomografia ou uma cintilografia e não mais ter trombo. Por quê? Porque esse paciente ele ainda tem trombo, se eu suspendo o anticoagulante, ele vai voltar a fazer trombose, né? E em casos de pulmão, ele tem risco até de evoluir para uma hipertensão, um TEP crônico. Então, eu preciso ter
essa confirmação de que foi reperfundido. Quando que eu vou tratar depois desses 3 meses? Quando a gente tiver fatores de risco importante. Esse termo, TEV provocada e não provocada, a gente não tem usado mais, porque ele pode nos enganar, e eu vou avaliar o risco de recorrência de TEV, a presença de mais de um fator de risco pequeno ou transitório, ou um fator de risco reversível, ver se o paciente tem qualquer fator de risco persistente, por exemplo, uma neoplasia, uma obesidade mórbida, aquele paciente que não consegue parar de fumar, né? Ou se eu não conseguir identificar nenhum fator. Então, aqueles pacientes em que eu não localizo o fator, fica aquela pulga atrás da orelha do porquê esse paciente fez um TEV. Além da indicação de anticoagulante, a gente precisa avaliar risco de sangramento, e a gente vai tratar indefinidamente aqueles pacientes que tiveram já pelo menos um episódio de TEV, além desse episódio atual que a gente está tratando, e tratar indevidamente, aí depois a Nádia pode falar melhor do que eu, os pacientes com anticorpo antifosfolípide. A gente tem que sempre avaliar nesses pacientes de tratamento perene tolerância, aderência ao medicamento, avaliar de tempos em tempos função renal e risco de sangramento, e nos pacientes de embolia pulmonar, que continuam sintomáticos e que mantêm defeito de perfusão, depois de 3 a 6 meses, eu preciso encaminhar esse paciente para um centro especializado de hipertensão pulmonar ou de TEP crônico, porque esse paciente pode ser candidato à cirurgia de embolectomia. Novos diagnósticos, então, a gente tem alguns que já não são tão novos, mas que na prática clínica a gente ainda não tem tido acesso, né? Mesmo a gente lá no Hospital Brasil, a gente ainda não tem esses exames tão fáceis. Que é o SPECT, o SPECT-CT, a tomografia de dupla energia e a ressonância. O que é esse SPECT-VQ ou SPECT-TC? É uma nova forma da gente conseguir um exame de cintilografia pulmonar, só que tridimensional. A cintilografia tradicional, que a gente chamava ventilação-perfusão, é aquela cintilografia planar, que a gente faz uma infusão de um radioisótopo que vai estar preso à albumina, faço a injeção endovenosa desse tecnésio marcado e faço a inalação com esse radioisótopo. E aí eu vou fazer projeções, mas elas são estáticas, né? Elas não são tridimensionais. E aí eu vou avaliar baixa probabilidade de TEP, intermediária, alta probabilidade, exame normal ou exame indeterminado. O que é o exame indeterminado? É aquele exame em que a alteração de ventilação e perfusão ela é concordante, ou quando ela não mostra não respeita a anatomia pulmonar. Esse exame ele tem limitações, então na Europa eles têm deixado de fazer as cintilografias planares e querem que ela saia dos consensos. Aqui no Brasil isso é um problema, porque a gente não tem outra coisa ainda para substituir. E o que vem para substituir é o SPECT, que é a gente conseguir esse exame de ventilação e perfusão com radioisótopo através de uma tomografia com emissão de fóton único. Então, o que eu consigo? Eu consigo uma imagem tridimensional da ventilação e perfusão, e eu consigo também, se eu fizer o SPECT-TC, eu consigo fazer, junto com essa cintilografia tridimensional, fornecer uma imagem de tomografia sem contraste com baixa resolução. Com isso, eu avalio também o parênquima pulmonar e vejo o diagnóstico diferencial. Por que isso é importante? Porque a cintilografia, ele é um exame que, se o pulmão não estiver bonitinho, se eu tiver uma pneumonia, ou se eu tiver uma fibrose, ou se eu tiver um enfisema importante, ele já vai atrapalhar a aquisição de imagens. Então, eu não vou saber se aquela alteração de ventilação e perfusão ela é pela doença estrutural pulmonar, ou no parênquima pulmonar, ou de ventilação-perfusão. Então, fica um exame que a gente chama de sujo, e eu não consigo dar diagnóstico.
Traduzindo isso em imagens, que a imagem fala melhor que 1000 palavras, né? Aqui em cima, a gente tem à esquerda a cintilografia planar, que é essa imagem, assim, bem... ela não é muito nítida, né? E depois, o outro campo, a gente tem a cintilografia SPECT, em que a gente vê que ela é um pouquinho mais nítida do que a imagem anterior, então eu consigo avaliar melhor a perfusão pulmonar na SPECT do que quando eu comparo com a cintilografia tradicional. Aqui embaixo, a gente tem o mesmo paciente fazendo os 2 exames. Ele fez uma cintilografia planar, que é esse exame aqui com essas 12 imagens, e depois ele fez um SPECT, a cintilografia SPECT, que é essa letra B. E no A, a gente olha, que é a cintilografia, e não vê nenhuma falha de enchimento. Quando a gente faz o SPECT, a gente vê onde tem a seta, a gente vê que tem realmente uma falha de enchimento, que na cintilografia planar passou desapercebido. E aí eu faço a SPECT-CT, ou seja, eu forneço uma imagem de tomografia junto, então eu consigo uma concordância melhor do achado de cintilografia com o achado anatômico do pulmão. Uma vantagem também da SPECT-VQ ou a SPECT-TC é que, como a tomografia associada ela é de baixa radiação, eu vou administrar menos radiação nos pacientes. Isso é mais importante, especialmente em mulheres jovens, né? Já se tem vários estudos mostrando o risco de câncer de mama em mulheres por conta de tanta tomografia de tórax que a gente tem feito, né? Eles falam em um câncer de mama a cada 330 tomografias em 20 anos, né? E a gente tem pacientes que às vezes vêm ao pronto-socorro repetidamente. Não é raro a gente pegar uma paciente jovem que fez 3 tomografias de tórax em uma única semana. E além disso, a gente tem a absorção, além da radiação total, que a gente tem aqui nessas tabelas, a gente tem a absorção da radiação pelo tecido mamário. Então, os novos guidelines têm sugerido que a gente faça ou o SPECT-VQ ou o SPECT-TC quando eu vou fazer diagnóstico de embolia pulmonar em mulheres jovens. A dificuldade é a gente conseguir ainda esse exame, eu acho que é algo que veio para ficar, mas que ainda não está na prática, a gente não consegue esse exame mesmo em convênio ou particular. A tomografia de dupla energia é o queridinho da pneumo, porque é lindo, né, coloridinho. Então, além da gente ver o iodo na circulação pulmonar, eu consigo ver também a distribuição desse iodo no parênquima pulmonar. Então, se a gente olhar essa imagem grande aqui, a gente vai ver que eu tenho aqui na seta uma falha de enchimento na artéria pulmonar. E realmente, eu vejo aqui nessa área da estrela, eu vejo que ela não é toda vermelhinha, eu tenho uma área com manchas escuras aqui, que é onde eu tenho realmente, eu não tenho iodo aí, quer dizer, não chegou iodo porque eu tenho trombose aí. Porém, quando a gente olha à direita, a artéria pulmonar direita, eu não vejo nenhuma falha de enchimento, mas eu tenho uma grande área de falha de enchimento aqui no parênquima. Então, esse segmento aqui pulmonar não está perfundido. E se eu fosse usar apenas a angiotomografia, eu perderia o diagnóstico. Então, esse exame é muito importante também na embolia pulmonar crônica, né, no TEP crônico, porque eu consigo ver áreas do pulmão que não tem perfusão, que às vezes a angiotomografia não me mostra. Esse aqui são, esses 3 de baixo aqui são 3 pacientes diferentes. Aqui, esse primeiro, para a gente mostrar a distribuição do iodo homogênea no pulmão. Aqui o achado que eu tenho das artérias pulmonares, e aqui nesse último à direita a gente vê essa imagem em vermelho aqui, que é onde a gente tem uma falha de enchimento em todo esse segmento pulmonar, mostrando aqui, e também aqui embaixo, áreas de
de embolia pulmonar. Mas a gente ainda não tem protocolos muito padronizados e nem tão reprodutíveis. Então, esse exame ainda está começando e também é difícil da gente conseguir na prática. A ressonância, assim como o Reinaldo falou em relação à TVP, em relação ao TEP também, é um exame que a gente tem muita limitação, a gente vai usá-la mais no TEP crônico, mas é algo que vem também conseguir, principalmente com contraste dinâmico, onde a gente consegue ver a falha de enchimento, porque o contraste não chega no parênquima pulmonar. Em relação ao TEP, você acha que o COVID, você acha que dá tempo, Nádia? Ou a gente fala depois na conversa? Deixa o teu critério. Bom, vou falar bem Rapidinho, rapidinho, né? então. Rapidinho, é. No COVID grave, né, ele é ou foi uma doença inflamatória que a gente teve muita coagulopatia, muito trombose microvascular, né, e teve muito TEV, muito efeito de oclusão, muita oclusão arterial. Eu digo foi porque foi o COVID grave que a gente teve em 2020, 2021. Felizmente, em 2022 em diante, a gente não teve mais aquela coisa horrorosa de muita trombose, né? O COVID, depois da vacina, realmente mudou. E os números variam muito de centro para centro. E por que essa limitação? Porque a gente tinha uma limitação própria de diagnóstico, porque para eu levar um paciente grave para angiotomografia, isso é impossível. Um paciente que tivesse um pouco menos grave, numa máscara reinalante A15 ou num catéter de alto fluxo, eu também não conseguia fazer o transporte desse doente para angiotomografia. Eu não sei nem dizer quais centros aqui no Brasil que tem um tomógrafo portátil, embora isso seja, isso exista, né? Então, a gente não conseguia fazer. Os achados de ecocardiograma, de dilatação de ventrículo direito, disfunção de VD, eram achados dúbios, porque eles também são presentes em pacientes na ventilação mecânica, e o que muitos centros acabaram fazendo, foi o que a gente fez no Hospital Brasil, foi uma profilaxia com dose intermediária, com uma dose mais alta de enoxiparina, em pacientes com risco maior de TEV. Aí sim, a gente fazia um controle de dímero D, a despeito de todas as dificuldades que a gente tem com o dímero, e a gente teve alguns pacientes em que a gente acabou fazendo um tratamento como um TEP presumido. E muitos pacientes nessa fase grave do COVID, 2020 e 2021, a gente fez uma profilaxia estendida nos pacientes que estavam internados, com uso de NOAC, numa dose intermediária de 15 a 30 dias. Isso tudo off-label, porque a gente estava aí no meio da pandemia, com alguns estudos que foram surgindo em tempo real. Esse é um estudo Cochrane, que eles avaliaram 220 estudos finais, e a gente vê que a quantidade de TEV, TVP, e embolia pulmonar extremamente variável, né? Eles falam aqui uma mediana de 7%, só que se a gente for olhar aqui, de 0 a 46%, né? De 0 a 23%, então, assim, achados muito difíceis, né? Alguns centros não tinham nenhum, porque não faziam diagnóstico, porque não tinham nem chance, e outros achados aí em quase 50%. Então, foi um tempo difícil em que a gente viu bastante TEP, mas um TEP com uma manifestação diferente do que a gente vê hoje, né? Aqui, vários estudos, depois, se vocês quiserem, a gente vê com calma, mostrando que realmente a gente teve um aumento da prevalência de TEV na época de COVID. Conclusão, então, final da aula. É possível realmente que embolia pulmonar seja subdiagnosticada no Brasil. Os sintomas são muito inespecíficos, eles podem ser confundidos com outras coisas, pneumonia, insuficiência cardíaca. E a gente só vai conseguir um diagnóstico definitivo através de exames de imagem, angiotomografia, cintilografia ou um eco mostrando um trombo. São exames caros, com uma disponibilidade restrita, em especial na rede pública brasileira.
Então, a gente precisa adotar medidas racionais de diagnóstico, de tratamento, baseado nesses algoritmos, e que vão incluir probabilidade clínica pré-teste, dímero D e o uso desses novos anticoagulantes orais. Isso aqui é um resuminho, é a conclusão desse estudo que saiu agora em 2022. Então, resumo, pense em TEP. Quando você tiver síncope, paciente com dor torácica aguda, dispneia aguda, ou quando eu tiver uma descompensação de uma doença de base, DPOC, ICC, e em pacientes com alto risco, que tem aqueles fatores de risco que a gente já viu. Pense em TEP. Se a gente não pensar em TEP, a gente não faz diagnóstico, porque a gente precisa exames muito específicos e a gente precisa usar o que a gente tem disponível. Não adianta nada eu achar lindo aquela tomografia de dupla energia se eu não tenho, né? Pacientes com probabilidade clínica moderada a alta, eu já inicio a anticoagulação enquanto eu faço o exame, porque TEP mata, 34% tem morte súbita, então eu não posso ficar esperando esse diagnóstico com tanta paciência sem começar o tratamento. E paciente com alto risco, eu nem dizer, aí eu já começo mais ainda. E conclusão final aqui, que o NOC é a primeira escolha atualmente, mas a gente precisa avaliar contraindicação, aderência e preço. Obrigada. Oi. Muito bem, parabéns aos Muita coisa. a doutora Cristina e o doutor Reinaldo. Agora, passar para a doutora Eliana, para ela poder fazer os comentários. Obrigada, Nádia, pelo convite. A diretoria toda, né, científica da Associação Paulista de Medicina, por organizar esse evento, que eu acho que é muito importante, a nossa atualização, esse debate, esse encontro, rever os amigos. Parabéns, Reinaldo e Cristina, excelente palestra, né? E eu gosto muito dessa parceria com essas outras especialidades, pneumo, hemato, onco, porque isso nos enriquece e permite que a gente trate melhor nossos pacientes, né? E para nós, né, Reinaldo, a importância desse tema é tamanha, então ela faz parte da preocupação nossa, vasculares. E é uma doença silenciosa, grave, né, Cris? E muitas vezes 34% de mortalidade, muito alto. E, então, eu acho que assim, cabe a nós, vasculares, e todos os médicos clínicos, tão importante quanto fazer o diagnóstico e o tratamento é a prevenção, né? Então, eu tenho por hábito, para todo paciente que me procura, e principalmente que vai vivenciar uma situação de risco, viagem longa, pós-operatório, uma internação, trauma, todo paciente nesse momento deve ser orientado em relação à prevenção, movimentação das pernas, uso de meia, né? Mas o que preocupa mais é o grupo de paciente oncológico, paciente com trombofilia, gestantes e pacientes que usam hormônios, né? Agora é uma moda a mulher querer usar estrogênios, testosteronas. Então, acho que é muito importante uma atenção com esse grupo de pacientes para ter uma prevenção mecânica em situações de risco até farmacológica, né? Então, acho que a prevenção ainda é o melhor tratamento. E o diagnóstico, né? Eu percebi nesse momento de pandemia, muitos pacientes em home office, então pacientes procurando o consultório, como a minha especialidade é ultrassom, não só TVP, né? Muitos pacientes, é o que o Reinaldo falou, diagnóstico diferencial de lesão muscular muito grande, o paciente ficou muito tempo parado. Então, muitas senhoras com lesões musculares mesmo. E o Doppler, né? É um exame que não é invasivo, em quem tem a experiência, é muito fácil fazer o diagnóstico. E, Cris, muitos pacientes que eu percebo tendo embolia, e eu acredito que ainda seja subnotificado mesmo no Brasil, esses números tão baixos. E muitas vezes eu faço Doppler e já não encontro o trombo lá. Então, assim, nós, né, Reinaldo, cirurgiões
vasculares aqui, vários colegas que tratamos trombose, nós não temos o hábito de pedir nenhum exame para investigar o TEP. É claro, nós perguntamos sobre as queixas, dor no peito, falta de ar. É justificável algum exame nesse momento, na fase aguda de uma TVP? Eu acho que não, Eli. Eu acho que só se o paciente é sintomático, porque assim, eu não vou mudar o tratamento, né? Então, eu acho assim, se o paciente não tem sintoma respiratório evidente, né? E principalmente se ele não tem sinal de choque, nada disso, eu acho que não precisa fazer, assim, a gente vai expor o doente a um contraste, à radiação, e a conduta vai ser absolutamente a mesma, né? Então, acho Isso é que não bacana, né, precisa. Cris? Esses últimos guidelines aí de 2019, 2020, da Sociedade de Vascular, mas da Sociedade de Hematologia, os anticoagulantes diretos é a primeira opção, né? Para tratamento tanto contra trombose proximal quanto embolia de baixo risco. Né? Sim, mas é o que o Reinaldo falou, né? A gente vê muito paciente internando, né? Às vezes até sem tanta necessidade, né? Às vezes, muitas vezes, pura preocupação, é claro, um TEP a cavaleiro, mesmo que o paciente não está com disfunção de VD ou não está instável, eu não vou deixar ele ir embora. No mínimo, ele vai ficar pelo menos uns 2, 3 dias no hospital até eu ter certeza que ele não estabilizou, né? Mas a gente já tem usado, né? Em casos de TEP, a gente tem já, às vezes o paciente faz 1, 2 doses só da heparina, que é o que já está, enquanto está fazendo o diagnóstico, mas a gente já entra com os NOACs bem precoce. E o que mata é a falência do ventrículo direito, né, Cris? Por isso você falou Agudamente sim, mas uma doença que a gente tem, essa dificuldade do diagnóstico, traz para nós, pneumos, a hipertensão pulmonar, né, que é o TEP crônico, que é uma outra entidade de doença, mas é aquele paciente que vai chuveirando trombo devagarzinho, ninguém faz diagnóstico, e quando você vê esse paciente está com uma disfunção de ventrículo direito crônico, paciente que vai evoluir para cor pulmonar crônico, por TEP, né? Que ninguém fez diagnóstico. E, Cris, a angiotomografia, você falou, é o padrão ouro para um TEP agudo. Um TEP crônico, ele pode não detectar, No TEP né? crônico também, mas às vezes ele não é suficiente. Então, a cintilografia no TEP crônico, ela é melhor. É que a gente acaba muitas vezes fazendo tudo junto, né? Um paciente que vai para tromboendarterectomia, ele vai fazer também arteriografia. Então, aí você vai acabar tendo que fazer todos os exames. Eu acho que também o que nós temos que prestar atenção, né, Reinaldo? Até esses pacientes que têm recorrência, muitas vezes ele toma o medicamento certo, direito, né? Esquece. E o xarelto, né, um tipo de anticoagulante direto, ele precisa ser ingerido com alimentação, né? Para ter Os uma pacientes absorção esquecem melhor. isso. E em recorrência até investigar um câncer, né? Sim. Você falou também de hormônio, né? Essa semana a gente teve lá no hospital 2 pacientes homens fazendo reposição de testosterona para ficar fortão, ficar bombado, tomando doses altíssimas de testosterona e ficaram internados com a gente lá, por trombose, por TEP. Ô, Cris, esses casos, deixa eu só complementar o que você está falando. Geralmente eles tomam tamoxifeno junto, né, para combater o efeito colateral da testosterona. Eles estão trombosando muito mais pelo tamoxifeno do que pela testosterona. Eu peguei um caso tomando 20 miligramas de tamoxifeno por dia. A dose recomendada para tratamento de câncer é 5 miligramas. Caiu, né? Era 10, caiu para 5. Eles, como não tem comprimido de 5, eles dão 10 miligramas em dias alternados. Quer dizer, esse paciente ele fez uma trombose de seio venoso. Nossa, esse meu aí eu até vou prestar atenção, porque ele tomava uma fórmula de vitaminas. Pode ver que ele toma oxigênio na forma. Pode ver. Deixa eu fazer um comentário em relação a isso. Eu assisti no último evento que teve do Einstein sobre anticoagulação, não foi acho que em agosto ou setembro, teve uma aula, uma médica da Unicamp deu uma aula sobre trans.
sobre o uso de hormonioterapia em trans, né? Então, o que ela observou é que, na realidade, os trans masculinos que tomavam estrógeno para ficar feminilizado, eles tinham muito mais trombose do que as trans femininas tomando a testosterona. Nossa. É aquilo que o Reinaldo falou. É. Que é tem muito mais evento trombótico em homens que querem ser mulheres do que mulheres que... em trans homens do que trans femininos, essas coisas assim. Difícil. E, Cris, a gente está saindo da pandemia, mas nesse momento do Covid, o protagonista foi o dedímero, né? O próprio paciente queria coletar, então foi aquela loucura. Mas eu acho que ficaram tão em cima do dedímero, e tem que levar em conta, o Teobaldo sabe disso, que o dedímero não aumenta exclusivamente em tromboembolismo, inflamatório, então, se eventualmente o dedímero. Então, às vezes, paciente cronicamente com processo inflamatório crônico, o dedímero alto fica atrás de trombo. Na fase aguda do COVID, a gente acabou usando, né, nos pacientes internados, porque a gente viu, né, até, assim, é que eu acabei não mostrando, mas aquele estudo lá, Cochrane, mostrava que realmente a prevalência de TEP estava aumentada com o número de dímero. E assim, agora não era um dímero D de 600, de 700, a gente teve dímero D de 157 mil, né? Então, assim, o paciente trombosava, né? Antes da gente começar essa anticoagulação profilática um pouquinho mais alta, o que a gente tinha de oclusão arterial aguda na UTI era assim, de rodo, né? Quando a gente começou a aumentar um pouquinho a dose do anticoagulante profilático, a gente parou de ter oclusão arterial aguda. Que, na verdade, né, Cris, aqueles estudos tiveram vários estudos de meta-análise, revisão sistemática, que a doença pelo COVID é mais microangiopática, né? Sim. Trombogênica no corpo todo. Então, por isso que aumentava dedímero. Muitas vezes nem tinha embolia. Às vezes, e mesmo na tomografia, a gente achava... A tomografia, quando a gente conseguia fazer, era diferente, né? A falha de enchimento parecia um rosário, assim, né? Não é aquele coágulo bonitinho, comprido, era como se fosse um rosário, muito estranho. Né? É porque muitos estudos mostraram em autópsia que não era o êmbolo, era trombose na artéria. Então, na verdade, era um mecanismo fisiopatológico diferente, né? Sim. Da embolia. Eu queria só fazer uma observação, isso que a Nádia também deve ter observado muito. Agora diminuiu, mas a gente recebia muito paciente com dedímero aumentado, que era feito um exame de rotina. Paciente, hoje eu atendi um que foi, na realidade, uma paciente teve lá um COVID, sem repercussão pulmonar, sem qualquer complicação. O colega pediu o dedímero, deu aumentado, aí mandou para o hematologista, porque não sabia porque está aumentado. Então, na realidade, assim, teve uma época que usou muito o dedímero, assim, indiscriminadamente, até como rotina, sem doença nenhuma. Isso realmente criou muito problema com os pacientes, né? Mas eu queria aproveitar a oportunidade, porque eu vou ter que me retirar, de dar os parabéns à Cristina, ao Reinaldo, pelas ótimas aulas que foram dadas. Mesmo por vídeo, eu gostei muito de rever a doutora Eliana. Eu também. Faz muito tempo que eu não vejo. Vocês também, faz muito tempo que eu não vejo pessoalmente, né? O doutor Salomão. E foi um prazer participar com vocês. Pena que eu não vou poder ficar para continuar essa conversa, que está sendo muito proveitosa, muito proveitosa. Tá? Queria dar uma boa noite a todos, tá? E agradecer pela oportunidade de estar aqui presente com vocês. A gente que boa agradece. noite. Eu agradeço. Teobaldo é sempre bem-vindo, viu? Aliás, eu e o Teobaldo estamos ativos aí, né, Teobaldo? Obrigado. Não pode esquecer, né, Nádia? Em relação às vacinas, né? A dúvida de paciente, tenho trombose, tive trombose, tomo, não tomo. Agora está aqui que eu queria perguntar para a Cristina. Outro dia eu encontrei um dos meninos da clínica médica aí no elevador.
E ele me falou que tem notado aumento de trombose, aliás, de fenômenos tromboembólicos em pacientes pós-vacina. Vocês têm visto isso? Ou você tem alguma... Você acha que existe realmente alguma... Porque a gente ouve muito isso, né? Sobre uso de vacinas essa vacina nova eu ainda não consegui ler direitinho, Nádia. Eu sei que, por exemplo, aquela primeira da Astra era só alguns pacientes específicos que não podia, não era tão indiscriminado, né? A gente vê muita gente falando da trombose, mas às vezes você não consegue relacionar, né? Porque o que eu vejo assim, o paciente entra no consultório e fala assim: não, porque eu tive Covid, aí desde então eu tô assim. Mas o seu Covid foi quando? O Covid foi em 2020, aí ele tá tossindo há um mês, ele acha que foi depois do Covid. Ele teve a trombose 6 meses depois da vacina. Será que foi da vacina? Então, assim, eu não tenho dado certinho. Doutor Salomão queria falar, né? Fala, Salomão, por favor. Liga o microfone. Liga o som. Liga o som, Salomão, tá Liga o sem som, som. Salomão. O som. Tá sem som. Tá É sem o som. microfone. Pronto? Liga o som, Salomão. Vê se está falando já. Agora tá. Agora sim. Só parabenizar Reinaldo, Cristina, Ana, que foram muito boas aulas, pegaram quase tudo. E vou lembrar só de um caso interessante que nós fizemos a trombólise com o angiogete, e o paciente teve uma hemorragia cerebral por forame oval patente. Tomou o fibrinolítico e teve hemorragia cerebral. Caso muito, mas é muito raro, né? A gente já pegou alguns pacientes que tiveram TVP e fizeram AVC. Aí você fala, ué, né? Não teve TEP? Não, porque tinha forame oval patente, aí vai descobrir, né? A pessoa com 40 e tantos anos vai descobrir que tem o forame oval patente muito tempo depois, né? E, Reinaldo, vocês fazem essa indicação endovascular cirúrgica para toda a TVP ilho-femoral? Não. Desde que não tenha um risco de sangramento? Ou Não. jovens? Qual que é o... Não, o parâmetro é o quadro clínico também, né? A angiotomo é fundamental para mostrar se a trombose começa no sentido proximal distal também, porque se for progressão do trombo, por exemplo, o paciente tem uma trombose femoropoplítea não tratada e progrediu para a ilíaca, não mostra benefício. Tá. O benefício maior é realmente quando a trombose é de origem no território ilho-femoral e depois ela pode estender para baixo, tá? Isso a gente consegue verificar pela angiotomo. Inclusive, a melhor indicação da trombólise é pocket. Embora tem pocket raro, que é o contrário, né? Tem pacientes que têm compressão do outro lado. Mas a compressão mais comum é a compressão da veia ilíaca esquerda pela artéria ilíaca direita. Então, a gente não faz em todos os casos, não. Se tiver realmente um sinal anatômico que seja favorável ao procedimento, a gente faz, senão não. Bacana, né? Você evita a síndrome pós-trombótica nesse paciente. Nossa, não, parece paciente parece que não teve nada. Essa paciente que nós fizemos de 40 anos, voltou normal. Voltou normal, não tem nada. É isso aí. Bom, gente, agora acho que nós já estamos a ponto de perder a internet. Já deu tempo aqui do Zoom. Olha, agradeço a doutora Eliana pelos comentários, ao doutor Salomão por estar aqui também, a todos que estão aqui, o Anderson também está aqui, colegas meus de turma, como o Luiz Gonzaga. Agradeço profundamente aos meus queridos Reinaldo e Cristina, tá certo? E
vamos que vamos. No próximo mês, nós falaremos sobre vacinas em idosos. Então, eu acho que vai ser interessante, porque vai falar tanto de vacinação em idosos com comorbidades, como idosos sem comorbidades, acima de 60 aninhos, viu? Tá? Porque a gente vai ter que começar a se vacinar. Então, boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite, Cris. obrigada, Boa noite, Reinaldo. Beijos, Obrigado. Eliana, tá? Abraço a Beijão, todos. tá? Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.